Oi pessoal, meu nome é André Lima. Hoje eu vou falar sobre a sombra coletiva. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse termo, a sombra. Existe uma sombra individual que a gente carrega, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções negativas, a coleção do que a gente vem carregando nessa existência desde que a gente é gerado no útero materno. Coleção de mágoas, traumas, medos, ressentimentos, frustrações, tristezas que vão se acumulando durante a nossa vida. São sentimentos às vezes intensos e outras vezes sentimentos mais suaves, que vão pouco a pouco somando e formando um grande campo de energia, um corpo de energia que a gente chama de sombra. Eckhart Tolle chama esse corpo de energia de corpo de dor, porque ele funciona como uma entidade que mora dentro de você, uma sombra, uma negatividade que você carrega. E é essa sombra que provoca em você pessimismo, desânimo, ansiedade, enfim, todo tipo de desconforto emocional. Existe a sua sombra individual que você carrega com você, cada um de nós tem essa sombra, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Existe também uma sombra coletiva, que é o somatório da sombra individual dos indivíduos que moram ali num determinado local, numa sociedade. Então, existe a sombra de uma cidade, existe a sombra de um bairro, existe também a sombra familiar. A família que você está inserido, ela carrega uma sombra. Essa sombra é a ligação da energia que existe entre a negatividade que tem dentro de você, a negatividade que tem dentro do seu pai, da sua mãe. Então essa ligação acaba formando um corpo maior, um organismo maior, uma sombra maior. É como se fosse a mesma coisa que acontece num organismo vivo. Nós somos formados por várias células, cada célula é um organismo individual, mas elas em conjunto elas acabam dando origem a um organismo maior, que é você, que é um ser vivo, e nós fazemos parte de um grande organismo vivo que é o planeta Terra. A mesma coisa é a sombra coletiva. Você tem a sua sombra individual, mas ela se conecta com a sombra de outras pessoas e forma uma sombra maior. E essa sombra maior, ela tem um grande poder de arrastar você para a negatividade. Por exemplo, tem pessoas que quando elas estão em grupo, elas acabam cometendo crimes bárbaros muitas vezes, que elas seriam incapazes de cometer se elas estivessem sozinhas. Então, a gente vê isso acontecer, por exemplo, em estádio de futebol, onde às vezes uma multidão ensandecida começa uma briga, e aí você vê imagens horríveis das pessoas chutando seres humanos no chão. E o que a gente observa é que muitas dessas pessoas que participaram desses eventos, eles são pessoas pacíficas e que num momento em que eles não estivessem em grupo, eles não teriam esse impulso, essa fúria para cometer um ato tão bárbaro. Então, a sua sombra individual, quando ela se conecta com a sombra de outras pessoas, ela acaba gerando uma força negativa muito maior. A sombra de uma pessoa mais a sombra da outra não é simplesmente o somatório, ela se multiplica, ou a força dela fica exponencial. Então, quando a gente tem muitas pessoas juntas e cada um de nós carrega negatividade e toda essa negatividade se junta, acontece muitas vezes um poder muito intenso de atrair você para fazer coisas negativas que você jamais faria sozinho. Então a gente tem que prestar bem atenção nisso para não se deixar arrastar por essa sombra coletiva. Essa sombra coletiva não é só para crimes bárbaros, como eu falei. Ela acontece também, por exemplo, quando as pessoas começam a reclamar de alguma coisa. Observe a energia que começa a ser gerada. Quando um começa a reclamar, o outro começa a reclamar, e de repente você está ali, está em paz, não está se sentindo mal, mas aí aquela vibração da reclamação começa a entrar em você, e aí você começa a entrar naquele diálogo, naquela conversa negativa. Às vezes você não verbaliza, mas mentalmente você começa a produzir pensamentos e sentimentos ruins. Então essa é a força que o inconsciente coletivo tem, que a sombra coletiva tem, nos arrastar. Então é preciso a gente ficar muito atento para não se deixar envolver por essa energia. E também, quanto mais a gente limpa a nossa sombra individual, quanto mais você aplica a técnica da EFT para você curar as emoções que você vem carregando do passado, menos negatividade você vai ter dentro de você
menos suscetível a ser arrastado pela sombra coletiva. E quando você cura a sombra dentro de você, como você faz parte desse inconsciente coletivo, você também vai ajudar a curar essa sombra da humanidade. Bom, eu queria saber a sua opinião sobre esse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo. Aqui embaixo tem um texto falando mais sobre esse tema, tem algumas coisas diferentes que eu não falei aqui. Então dá uma olhada no texto. Tem um manual também gratuito da EFT para você baixar aqui nesse texto. E eu leio todos os comentários, eu fico aguardando então a sua opinião sobre esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.